Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! A atualização deste vídeo hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Fonte de conteúdo, site planalto.gov.br. Continuação ao Código Civil, título 3, das pessoas jurídicas. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. As autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, rege-se no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2º da parte especial deste Código. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Artigo 45. Conforme começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará, inciso 1, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Inciso 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Inciso 3. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Inciso 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio neste caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tornarão
pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Estende-se, por confusão patrimonial, a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por: inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações de sócios ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante. Inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade.